Bom, então agora vamos formar a mesa para perguntas e respostas, que ainda temos um tempinho. Convidamos a doutora Ana Paula e a fisioterapeuta já está aqui. Não, desculpa, só a Leila, né? A Rita foi embora. Nós solicitamos no início desse módulo que as pessoas que tivessem as perguntas se inscrevessem para passar para nós aqui. Por favor, tem perguntas? Sim? Érica, então vai... Não, tá escrito. Então você que tem a pergunta escrita, por favor, se dirija aqui à frente. Nesse módulo ficou clara a importância do cuidado paliativo para o paciente de esclerose lateral amiotrófica, envolvendo os seus cuidadores e os pacientes, a necessidade das informações que são de extrema importância para o paciente, pela programação do tratamento e da vida dele, da vida pessoal e da sua família. Tivemos a importância do tratamento da fisioterapia respiratória, né, e da fisioterapia motora também. Portanto, agora nós temos as perguntas que já chegaram aqui à mesa. Bom, uma das perguntas que a gente acabou recebendo é assim, que com toda essa evolução em termos de recursos terapêuticos e tratamento em domicílio, que reduziu a frequência de infecções e complicações que comunam com o óbito dos pacientes com ela. Hoje, quais são as principais causas de óbito nos pacientes que são acompanhados em casa? Na realidade, infecção continua sendo o nosso maior problema, tá? A gente sabe que isso é observacional, tá? A gente está juntando dados, isso eu não tenho literatura, isso que eu estou passando para vocês é a experiência que nós temos de 6 anos acompanhando os pacientes. A gente tem picos de incidência de infecções nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Quando eles começam com problema de disfagia, onde tem problema de deglutição, broncoaspiração, pneumonias de repetição, no momento que é internado para fazer a traqueostomia, para fazer a gastrostomia, são períodos críticos em termos de infecção. Passado esse período, esses pacientes evoluem anos sem nenhum tipo de infecção. E por mais que fiquem acamados por longos períodos, a gente já teve experiências que pacientes que não tinham cuidadores, então ficavam na mesma posição por períodos extremamente longos, como 5, 6 horas, sem companhia nenhuma, eles não desenvolvem escaras. Eles têm uma condição de pele também muito peculiar. O que a gente nota? Em algum momento, e eu não sei justificar até o momento por quê, as infecções voltam a acontecer uma atrás da outra. No momento que essas infecções voltam a ocorrer, esses pacientes evoluem com infecção generalizada e óbito. É isso que a gente acompanha. Outra coisa que a gente acaba fazendo, então, em alguns seletos pacientes que a gente vê que não tem condições, por exemplo, essa paciente que eu falei para vocês que não tinha acompanhante, ela morava num cortiço, tinha 2 filhos, uma trabalhava para pagar as coisas e o outro era estudante. Ela era biblioteca economista, não aceitava em hipótese alguma que o filho parasse de estudar. Então ele preparava a mãe tudo antes de sair, às 6h30 da manhã, e chegava de volta da escola às 12h30. Durante esse período, essa paciente ficava totalmente desassistida. Com BIPAP, numa cama de casal, porque ela não aceitou cama hospitalar, certo? E como é que eu iria indicar uma traqueostomia para essa paciente? Se ela numa tosse desconecta. Então, essa foi um caso específico que a gente conversou, dividiu, isso foram conversas de meses, ela ainda falava, e a gente optou por não traqueostomizar. Então, do momento que ela entrou em insuficiência respiratória, a gente optou por sedação, é lógico, ela não pôde ficar em casa, tá? Entrou com sedação e ela teve uma partida digna, em condição digna, tranquila. Então, varia muito, mas infecção ainda é nosso problema maior.
Outra pergunta é em relação à alimentação via sonda nasointeral na terminalidade de vida, nos últimos dias. Passar ou não sonda nasointeral para deixar apenas com hidratação, certo? E a possibilidade da sonda nasointeral caso o paciente não aceite a gastrostomia precoce. Nos pacientes oncológicos, a gente sabe que se você deixar nos últimos dias de vida o paciente sem nada, ou seja, com a aceitação alimentar normal dele, os pacientes oncológicos nos últimos dias de vida não comem absolutamente nada. Não comem e não bebem. A aceitação é zero. Se você passar uma sonda de alimentação, seja para hidratação, seja para dieta, ou dar alimentação enteral, a gente sabe que uma alimentação parenteral, aquela que vai na veia, mata primeiro. Você diminui, certo? Vida desses pacientes. Aumenta a mortalidade. Seguido da alimentação enteral. Também aumenta a mortalidade. Então, a gente deixa os pacientes à vontade. A sonda nasointeral é algo extremamente desconfortável. Fica no nariz, certo? Incomoda a garganta, incomoda a deglutição. Se esse paciente não aceitou a gastrostomia precoce, é até uma opção passar a sonda nasointeral. Mas, na experiência que o meu setor tem, quem não aceita gastro, não aceita sonda nasointeral. Tá? Hidratação é uma outra discussão. Todo mundo pensa, pelo menos dá água, certo? Sustenta alguma coisa. Hiperidratação em paciente em fase final de vida, nos últimos dias, últimas horas de vida, é algo extremamente controverso. Se você hiperidrata, você aumenta a quantidade de secreção. Esses pacientes já têm uma alteração de movimentação ciliar, o movimento dos pelinhos que a gente tem dentro da árvore respiratória que joga a secreção, que protege a via respiratória. Então, ele já tem dificuldade nessa movimentação. Você junta mais secreção e causa mais respiração ruidosa. Causa mais dispneia. Então, hidratação nos últimos dias de vida é algo extremamente delicado e a gente não indica, em hipótese alguma, hiperidratação, porque piora a qualidade de morte desses pacientes. Tá? Se a vontade do paciente tem que ser registrada no cartório. Minha mãe não aceita a gastrostomia, não quer dispensar a fono e a físio, reage aos tratamentos com desprezo. Dores intensas nos ombros, nos braços, é normal nessa doença. Dor não é algo que a gente acaba vendo, mas não é algo muito comum. A gente vê, mas com uma frequência mais baixa. Quando o paciente define que não quer, isso tem que ser documentado em prontuário médico. Eu acho que isso tem que ser dividido com a equipe. A resolução do CFM não obriga a colocar no cartório. Você tem o direito de escolher isso, só que para isso você tem que ter uma equipe que acompanha. Se não existe uma equipe que acompanha, isso realmente fica muito complicado. E eu acho que a proatividade que eu coloquei na minha aula é muito disso. Às vezes, a equipe quer ir além do que o paciente aguenta. A gente vai lutar pelo paciente. Eu falei para vocês, eu não quero que meus pacientes morram, mas eu quero que eles tenham qualidade de vida. Eu quero dar, e quando eu dou qualidade de vida, eu aumento sobrevida. Então, converse com a equipe. Se não está conseguindo conversar diretamente com o médico, vai pela equipe mais perto, pega a físio, pega o enfermeiro, o serviço social, tenta fazer. Eu vivo num serviço de excelência onde a gente consegue ter uma comunicação multiprofissional muito bem. O atendimento a gente faz na sala todo mundo junto, físio, enfermeiro, psicólogo. É uma loucura, né? Mas a gente consegue dar conta nesse esquema. Muitas vezes a gente não tem um profissional que tenha essa capacidade. Então, precisa ter proatividade. Conversem e discutem isso com toda a equipe. Se não conseguir diretamente com o médico, vamos tentar por volta, porque normalmente a gente tem tempo, desde que seja feito no momento adequado. Como discutir diretrizes antecipadas de vida em pacientes com quadro de demência frontotemporal, sem que tenhamos certeza que o paciente compreende prós e contras? Esse é o caso mais complicado, por isso que tem que ser muito precoce. A gente trabalha muito com essas diretivas em casos de doenças agressivas ao diagnóstico. Isso é uma coisa nova, isso foi lançado em setembro de 2012. Tá?
Muitos médicos ainda não conhecem as diretivas. Mas se você não conseguir conversar no início do quadro, certo? Não tem como documentar isso. Só se enquanto ele era capaz, ele conseguiu designar algum representante legal. Se existe representante legal, aí você pode registrar as diretivas do representante legal, certo? Mas senão não tem como. A pergunta é, gostaria de entender por que não é aconselhável a administração de O2, de oxigênio, nos pacientes com ela. Na realidade, quando você faz a suplementação de oxigênio, você vai mexer na troca gasosa e você vai aumentar, que o grande problema na respiração, certo? Quando a gente começa a ter a insuficiência ventilatória, é o aumento do gás carbônico do sangue. Quando você dá oxigênio, você não vai melhorar a oxigenação, e sim vai acabar aumentando a quantidade de gás carbônico. Quando você aumenta a quantidade de gás carbônico, você vai ir reduzindo a consciência, certo? Foi isso que a fisioterapeuta acabou mostrando. Então, você vai dando suporte de oxigênio e vai piorando o quadro. A insuficiência respiratória que o paciente com ela tem não é por falta de oxigênio, é por falta de musculatura, certo? Você não tem musculatura que faça o ar entrar para fazer a troca. Então, só dar oxigênio a mais não vai melhorar essa musculatura. Não é isso que ele precisa. Ele precisa de aparelhagem que ajude a troca e não um suporte de oxigênio. Só dar oxigênio exclusivamente piora o paciente. No caso de paciente que fica com ressecamento do olho com ventilação não invasiva, as máscaras, o paciente acaba movimentando, a máscara movimenta um pouco, tem vazamento, tem muito. O que a gente recomenda? Tentar uma melhor adaptação, certo? A máscara começou a ficar ressecada, ela começa a ficar dura, dá mais vazamento, tem que trocar essa máscara e usar lubrificantes, certo? Sejam colírios, sejam pomadas, os lubrificantes oculares são muito efetivos nessa situação. Pronto. Aqui chegou até uma pergunta assim, mais da parte respiratória, que eu acho que até era para a Rita, mas vamos então responder. Minha mãe tem ala bulbar e ela engasga e falta o ar por várias vezes. O que fazer? Bom, então, ala bulbar, né? E se ela está apresentando engasgo, seria interessante ela fazer uma avaliação com uma fonoaudióloga, né, para ver como é que está a parte da deglutição dela. E a ala bulbar, a tendência é o palato, né, na garganta, o orifício, ele caindo. Então, diminui o orifício da passagem do ar. Por isso que é interessante a avaliação com uma fonoaudióloga. Também pode fazer a avaliação com o médico em relação a essa falta de ar, né, para fazer os exames pertinentes para ver se não está na hora de, então, entrar com um suporte ventilatório não invasivo. Tá? Então, quem é o Ralph? Ralph. Tá ok. Assim. Como podemos mensurar de forma objetiva a fadiga frente às intervenções fisioterapêuticas escolhidas? E aqui juntando com uma outra pergunta, tá? Como estipular o número de repetições e séries de forma segura? Quando eu digo que o paciente que vai nos demonstrar, né, quando que ele está cansado, pensa a gente fazer uma maratona. E aí a gente não tem força, né, de erguer a própria perna, né? A gente sente dor, sente o músculo cansado. É assim que o nosso paciente pode apresentar até um número de 10 repetições. Um exemplo. Se eu peço para ele levar o braço 10 vezes, não que todos sejam, né, nessa condição, é só um exemplo. Se ele vai levar 10 vezes o braço, quando ele está na 7ª elevação, ele já não consegue erguer todo o braço. Se eu dividir em 2 vezes de 5 e der tempo para ele descansar, ele vai conseguir fazer as 10. Na 7ª, se ele fizer direto, ele já não vai aguentar o peso do próprio braço, entende?
Essa é uma maneira da gente observar a fadiga, ele não se sentir confortável para fazer. Então, quando o paciente não se sente confortável e acha tranquilo, fácil fazer o exercício, é porque ele está apresentando fadiga. Então, não existe assim uma fórmula, né, um número exato. A gente pode partir, digamos, de 20 repetições e daí ir dividindo de 10 em 10, às vezes de 5 em 5, para melhorar a qualidade do exercício, do que eu tocar direto todas as repetições. Então, quando o paciente não se sentir confortável e achar difícil, é um sinal de fadiga, né, de dor. Em relação à diretriz nacional, o Ralph pergunta sobre as intervenções fisioterapêuticas, na ela se existe. Eu prefiro depois entrar em contato e te passar alguns artigos de revisões, tanto internacional como nacional, que nós temos hoje em dia, que já faz um apanhado geral da intervenção na fisioterapia. Diretriz, eu desconheço, ainda não temos. Só voltando ao assunto da questão da fadiga no paciente, eu creio que temos uma questão que nós chamamos de padrão de segurança para a reabilitação no paciente com doença neuromuscular. Você observar as 24, 48 e 72 horas após o tratamento que você propôs. E nesse período não pode aparecer dor muscular, cãibra ou espasmo muscular, porque isso é um sinal de sofrimento da fibra muscular. E nós já sabemos que esses pacientes, mesmo com as atividades da vida diária, eles já têm sofrimento dessa fibra muscular. Portanto, toda vez que esse paciente voltar para o tratamento, você deve fazer esses questionamentos e, se porventura houver uma resposta positiva, você vai diminuir ou o tempo de atendimento ou vai diminuir a intensidade dos exercícios que você propôs, até você chegar a um padrão que a gente chama de segurança, que você pode propor qualquer coisa dentro desse padrão de segurança e o paciente pode fazer qualquer coisa dentro desse padrão de segurança. E a gente tem que levar em conta as atividades que dão prazer para essa pessoa, né? E, por isso, o princípio de economia de energia é muito importante que seja orientado e que essa atividade física que vai ser proposta numa reabilitação não traga qualidade de vida e não a perda dessa qualidade de vida, né? Então, eu acho que o equilíbrio desse padrão de segurança deve ser observado. Vocês têm tempo para as outras perguntas? Não, já terminamos. Tem mais duas. Temos bastante. Então, Eu posso conversar com a pessoa que fez perguntas sobre a espasticidade e sobre o empilhamento de outras técnicas de fisioterapia depois, agora. Tá ok? muito bem. Nós agradecemos a vocês por terem trazido essas palestras tão importantes para nós, tanto profissionais de saúde como cuidadores e familiares. Nós sabemos que hoje é o Dia dos Namorados. E todos nós somos namorados ou namoradas. E nós temos um casal que é o símbolo desse amor, desse cuidado, de atenção mútua e que deixa todos nós de uma maneira de admiração, quase que contemplação. É o seu Dárcio e a dona Natalina. Vocês são namorados. Vocês são namorados que nos ensinam o cuidado e o carinho, Dárcio, que você tem pela sua namorada. E o carinho que ela demonstra por você. Obrigado por essa lição tão bonita que vocês dão para a gente. Nós precisava só dar um recado. A pessoa que foi buscar o celular na GCM, fazer a gentileza de voltar lá para assinar um termo de que recuperou o equipamento. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, terem ficado até o finalzinho. Convidamos todos a comparecerem amanhã para continuar assistindo sobre equipe multidisciplinar e também sobre as palestras clínicas. E um bom final de sexta para todos.